Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Clayton Halley, professor de Geografia aqui do 7º ano. E aí estamos aqui de volta, retomando nossas aulas transmitidas pela TV. Espero que estejam todos bem. A gente hoje vai dar continuidade aos nossos conteúdos que vocês já vinham estudando lá na sala de aula, de forma virtual com os professores de vocês. E agora a gente complementa esse conhecimento com nossas aulas transmitidas aqui pela TV. Hoje a gente vai falar de um conteúdo que vocês já viam trabalhando em sala, que é a urbanização brasileira, tá bem? Então vocês já conheceram um pouco dos conceitos sobre urbanização e hoje a gente aprofunda um pouco mais esse conhecimento, lembrando que estão chegando aí as avaliações de vocês e aí a gente vai revisar um pouco mais esse conhecimento para que vocês tenham boas notas a partir das nossas aulas e das aulas dos nossos professores aí na escola, tá bem? Então vamos lá? Então, como eu disse a vocês, hoje nós destacamos o conteúdo de urbanização brasileira. Quando nós falamos de urbanização, é interessante a gente lembrar que urbanização não é a mesma coisa que crescimento urbano. Urbanização tem uma relação direta com o campo. É a relação campo-cidade, porque só ocorre urbanização quando eu tenho um crescimento proporcional maior da população urbana em relação à população rural. Então, peguem o caderno aí de vocês e anotem esse conceito. Então, sempre que nós falamos de urbanização, lembrem disso. É o crescimento maior da população urbana em relação à população rural em termos proporcionais, ou seja, quando eu comparo no Brasil quantas pessoas vivem no campo e quantas pessoas vivem na cidade, é daí que eu vou tirar a proporção de pessoas em cada um desses espaços. Hoje, para vocês terem ideia, mais de 86% da população brasileira vive nas cidades, ou seja, nós temos uma parcela muito pequena de pessoas vivendo no campo. E isso não é um processo antigo, é algo recente. Se a gente comparar o processo evolutivo de ocupação do nosso país, nós temos um cenário bastante recente em relação ao crescimento das cidades. Por isso, nós temos que lembrar que se urbanização tem uma relação direta com o crescimento da população urbana em relação à população rural, teoricamente eu tenho que ter um processo de deslocamento. Porque lembrem-se, no começo, a maior parte da população vivia no campo. Então, para que a cidade tenha mais gente que o campo, eu tenho que ter o deslocamento da população do campo para as cidades. E aí esse deslocamento ele tem uma relação direta com o fluxo migratório chamado de êxodo rural. O êxodo rural, não esqueçam, é a migração em massa da população do campo para a cidade relacionada a um dado motivo. No Brasil, isso vai se intensificar principalmente nas décadas de 50 até a década de 90, porque aí é quando a gente termina tendo um cenário mais significativo. O Brasil vai se tornar urbano em 1957, porque anterior a isso se iniciou o processo de industrialização e junto com a industrialização do Brasil você termina tendo a mecanização do campo. Lembrem-se, no contexto brasileiro, você tem uma grande concentração de terras, ou seja, pouca gente dona da maior parte das propriedades rurais do nosso país. Então, as pessoas que viviam no campo não eram detentoras, não eram as donas das suas propriedades, das propriedades onde eles desenvolviam suas atividades. Com a mecanização do campo, você tem uma repulsão, as pessoas terminam sendo forçadas a saírem do campo e irem em direção aos espaços urbanos em busca de melhores condições de vida. E aí isso se intensificou a partir da década de 40, quando a gente tem o aumento do número de cidades no Brasil. Detalhe, esse aumento terminou tendo uma relação com o intenso crescimento populacional e conheceu uma ampliação de sua área que passou a contar com mais construções, ruas, avenidas, redes de energia elétrica, de água encanada, de telefonia, de esgotos, entre outros. Um detalhe, se a gente observar, nós tivemos o êxodo rural, um fluxo em massa, uma saída significativa de pessoas do campo para a cidade. As cidades, elas conseguiram acompanhar toda essa demanda de pessoas? A cidade conseguiu dar infraestrutura para receber todas essas pessoas? Vamos lembrar
da nossa cidade Teresina, que não é única nessa problemática urbana. Muitas das vezes, devido ao crescimento acelerado da população urbana, essa chegada volumosa de pessoas para a cidade, a infraestrutura urbana não consegue acompanhar. Vai faltar rua calçada, rua com água, com energia, com saneamento básico, com coleta de lixo. E aí são problemas que a gente vai tratar em aulas seguintes, questão da problemática do meio urbano. Então, com isso, a gente observa um crescimento acelerado do número de cidades e também um crescimento dessas cidades. Certo? A gente tem exemplos no contexto brasileiro de cidades que em períodos de 10 anos saltaram de 18 mil para 80 mil habitantes. Então é um cenário muito significativo em relação ao contexto da urbanização. Então, quando a gente fala desse cenário, atualmente as telecomunicações contribuem para a forte integração entre o campo e a cidade. Hoje você chega no campo, você tem internet, você consegue ter um sinal de TV, rádio, você consegue assistir filmes, noticiários. Então, tudo isso gera uma modificação nesse contexto de características. Antes, quando a gente falava de campo e cidade, você tinha espaços separados, isolados, distantes, com características totalmente opostas. O campo era um lugar mais tranquilo, de atividades rurais. E aí, na cidade, é onde a gente tinha um cenário de movimentação constante, uma fluidez do trânsito marcante, toda uma movimentação bastante significativa. Hoje, com a evolução tecnológica, principalmente nos meios de telecomunicações, e aí a internet entra também nesse cenário, você tem uma acelerada integração entre esses dois espaços. Então, o espaço rural e o urbano se complementam. E aí nós podemos dizer que esses espaços vivem uma relação de interdependência. Vamos observar, nós hoje vivemos na cidade. A grande maioria de nós, lembrem, nós também temos escolas na zona rural. E aí essas escolas conseguem receber esse sinal de TV. Essas escolas, muitas delas já contam com acesso à internet. Mas observem um detalhe, o que nós consumimos no nosso dia a dia. Os alimentos, eles são produzidos em sua maioria aqui na cidade ou lá no campo? No campo. Então, a cidade depende do campo no que se refere à produção de alimentos. Mas observa que hoje a produção de alimentos no campo ela é baseada num conjunto de equipamentos, técnicas. E esses equipamentos, maquinários, às vezes até sementes pré-selecionadas, elas partem da cidade para o campo. Então, isso caracteriza toda uma relação de interdependência entre esses dois espaços, tá bem? Então é bastante significativa essa relação campo-cidade. Nenhum dos dois se sobrepõe ao outro, mas nós temos uma relação de interdependência. O campo depende, de certa forma, da cidade e a cidade depende do campo. Entendido? Então vamos passando. Quando nós falamos disso, é interessante ter uma diferenciação entre as atividades tradicionais desenvolvidas no campo e na cidade. Se a gente observar, quando nós falamos de atividades econômicas, nós dividimos as atividades da nossa economia em 3 setores: o setor primário, o setor secundário e o setor terciário. Quando nós falamos de setor primário, lembrem-se, ele está ligado às atividades do extrativismo, seja ele vegetal, mineral ou animal, e à questão da agropecuária. Atividades majoritariamente rurais, desenvolvidas no campo. Já quando nós falamos de atividades secundárias, elas estão relacionadas à indústria. Mesmo hoje, no contexto atual, moderno, de uma agricultura moderna, nós temos a agroindústria lá no campo, a indústria ela ainda é bastante característica do espaço urbano. E o setor terciário, o comércio e a prestação de serviços, são mais característicos das cidades. Então, tradicionalmente, nós podemos dizer que o espaço rural ele é marcado pelo desenvolvimento de atividades do setor terciário, algumas delas, com destaque para o turismo e o lazer. Você tem hotéis, fazendas, espaços de ecoturismo que se desenvolvem no espaço rural. Mas, principalmente no campo, o destaque que nós temos é para as atividades primárias: agricultura, pecuária e o extrativismo. Entendido? Já no espaço urbano, nós vamos ter destaque para as atividades
do setor secundário, as indústrias, mesmo tendo o contexto das agroindústrias que hoje já se desenvolvem no campo. Quando se fala de indústria, lembrem-se, elas são características do espaço urbano. E aí, o setor terciário, o comércio, a prestação de serviços, estão também majoritariamente dentro do espaço urbano. Então, essa é a diferenciação significativa entre as atividades desenvolvidas no campo e as atividades desenvolvidas na cidade. Falou de campo, você vai ter alguns segmentos que são mais característicos do espaço urbano que se desenvolvem lá no campo, mas o que predomina lá são as atividades primárias, agricultura, pecuária e extrativismo. Falou de cidade, o nosso destaque está nas atividades do setor secundário, atividade industrial, e do setor terciário, comércio e a prestação de serviços. Então, quando nós falamos de todo esse processo de urbanização, conhecidas aí algumas características que diferenciam o espaço urbano e o espaço rural, é interessante a gente entender agora essa relação do êxodo rural com a urbanização. Então, quando nós falamos de êxodo rural, lembrem-se, é um intenso processo de deslocamento da população do campo para as cidades, num período muito curto de tempo. Estão anotando, espero que esteja todo mundo aí com o caderninho anotando essas informações, tá bom? Não deixem elas passarem. Então, nós temos esse intenso processo aí, como eu disse, é uma migração em massa, relacionada a um dado motivo. No Brasil, eu coloquei 2 pontos. O contexto aí da industrialização e principalmente a mecanização do campo aliada à concentração de terras são fatores de repulsão, ou seja, que forçam as pessoas a saírem do campo em direção às cidades. E aí, esse processo de urbanização no Brasil foi consequência da modernização industrial e agrícola, que gerou a mecanização. Então, nós temos destaque para a expansão das grandes propriedades rurais, aquela característica que eu citei para vocês agora há pouco. Você tem a concentração de terras como um elemento marcante em relação à repulsão da população do campo para a cidade. Junto com ela, a mecanização agrícola. Uma fazenda que produzia muito, mas que tinha uma grande mão de obra, consegue substituir essa grande mão de obra por algumas máquinas. Um trator, uma colheitadeira vai substituir vários dos funcionários, dos trabalhadores daquela fazenda. E aí, como eles não são detentores das terras onde trabalham, o que acontece? A opção que resta para eles é irem buscar emprego em um outro lugar. Onde era que naquele momento nós estávamos tendo o surgimento de postos de trabalho no Brasil? Nas grandes cidades. Então, devido a isso, você tem um fluxo migratório em massa do campo para a cidade, o êxodo rural. Então, nessa relação, nós terminamos tendo esses 2 elementos como responsáveis pela expulsão do trabalhador do campo em direção à cidade. Um elemento significativo que resulta na problemática urbana é que essa saída em massa vai gerar o problema de que a cidade não vai conseguir suportar toda essa demanda populacional dando uma infraestrutura adequada, ou seja, vai faltar rua com calçamento, vai faltar espaço apropriado para habitação, vai faltar a própria habitação, a casa. Então, falta emprego, porque lembra, grande parte dessa população que saiu do campo naquele momento, observa que nós estamos falando aí a partir da década de 40, você ainda tinha índices de analfabetismo muito significativos no Brasil, sai do campo, chega na cidade, a cidade tem desenvolvido a atividade industrial, que já necessitava de uma mão de obra com certa qualificação, e a mão de obra que chega do campo para a cidade não é uma mão de obra qualificada. Então, você vai ter uma migração dessa população para os contextos periféricos, vai faltar emprego, vai faltar renda, e com isso você tem toda uma problemática relacionada ao contexto da urbanização. Então, o crescimento das cidades terminou tendo a necessidade de um planejamento urbano, porque a expansão das cidades no Brasil terminou tendo a necessidade de seguir uma orientação ou um planejamento, porque a demanda era muito grande. E aí, um grande número de lotes de terrenos foi ocupado na periferia das cidades, porque essas pessoas chegavam do campo, na cidade, com uma qualificação relativamente baixa, não eram absorvidos pelas atividades de melhores salários,
iam para o setor informal e aí nessa situação nós terminamos tendo consequências de que havia necessidade de invasão, ocupação de terras irregulares ou inapropriadas para a ocupação e aí a periferia começa a se expandir. E aí essa população mais carente que vê nessas áreas sem infraestrutura a única possibilidade de se estabelecer. Isso gera, pessoal, um conceito que a gente vai falar mais à frente, que é chamado de macrocefalia urbana. O que é a macrocefalia urbana? É o crescimento desordenado das cidades. Ou seja, nós estamos falando aqui da necessidade de planejamento. E não foi feito um planejamento de fato para absorver toda essa população que estava chegando ao espaço urbano. Então, as cidades passam a crescer de forma desordenada e desorganizada. E aí, isso gera um grande problema para o poder público. Então, a falta de moradia é um dos mais graves problemas das cidades brasileiras. Mas também afeta a população que vive no campo, porque você termina tendo uma relação direta. Está diretamente relacionada à baixa renda da maior parte da população e não propriamente à inexistência de moradias. O que acontece? As pessoas chegam e não têm bons salários, não são absorvidas pelos setores produtivos de melhores salários relacionados a essa questão da baixa qualificação. O que acontece? Com rendas informais, salários ruins, o que resta para eles são as chamadas moradias subnormais ou moradias precárias. E aí a gente tem um crescimento constante no número de favelas. A gente acha que essa problemática de favela é algo característico apenas de cidades como Rio de Janeiro, São Paulo, que são as que aparecem mais nas questões e nos noticiários, mas aqui em Teresina nós temos favela, porque vamos lembrar o que é uma favela. É uma área desprovida de infraestrutura urbana. Falta calçamento, tenho certeza que vocês conhecem ruas aqui em Teresina que faltam calçamento. Falta coleta de lixo, também temos isso. Falta energia elétrica, falta abastecimento de água. Essa é uma problemática que não é só da nossa cidade, é uma problemática das grandes cidades. E hoje, se a gente for observar, até pequenas e médias cidades no Brasil são marcadas por esse problema. E às vezes não é só uma situação de má gestão do poder público, é uma situação diretamente relacionada a esse crescimento acelerado. O poder público ele termina não conseguindo dar conta porque é um processo intenso. É muita gente de uma vez só para ser atendida, tá bem? Então, o processo de favelização tem uma relação direta com esse contexto aí de precariedade dos serviços de qualificação da mão de obra, desse fluxo intenso de mão de obra do campo para a cidade e aí da ocupação de áreas irregulares. Então, apesar de serem muito comuns nas grandes cidades, as favelas também existem em municípios menores, como eu acabei de colocar para vocês. A maioria se localiza em barracos e áreas de risco, sem infraestrutura básica, deixando à mostra a desigualdade socioeconômica da qual é resultado. Isso gera, pessoal, até um outro conceito que vocês vão estudar ele de forma mais aprofundada mais à frente, que é a questão da segregação socioespacial. O que é segregar? É separar. E dentro da cidade você tem os bairros nobres, daquela população mais rica, com melhores condições de vida, e os bairros da periferia mais pobres, marcados pela baixa infraestrutura. Isso é segregação socioespacial e mostra claramente a desigualdade social que existe dentro do espaço urbano. Então, a favela precisa ser integrada à cidade. Como é que a gente integra a favela a todo o contexto da cidade? Levando até ela a infraestrutura necessária, garantindo a ela as características que não marquem ela mais como de infraestrutura fraca ou inexistente. Então, são necessários projetos para valorizar o esporte, a cultura, a educação. Além disso, é preciso qualificar profissionalmente os jovens e promover sua intervenção no mercado de trabalho. E aí, criar infraestrutura. Feito isso, nós garantimos uma modificação dentro do espaço urbano. Isso já se insere dentro da problemática urbana. Não é uma culpa direta do poder público esse crescimento acelerado, mas em si medidas vêm sendo tomadas para tentar diminuir
essa desigualdade socioeconômica que nós temos nos espaços. E aí, ainda dentro desse conceito de urbanização, se escuta muito falar da metrópole ou da metropolização. Isso se insere dentro do conceito de rede urbana e hierarquia urbana, onde os diferentes espaços passam a garantir um cenário de polarização, ou seja, você tem cidades que terminam tendo um grau de importância maior em relação a outras, ou seja, outras cidades são dependentes daquela. Vamos pegar o exemplo de Teresina. Teresina é a capital do nosso estado, é a maior cidade do estado do Piauí e polariza outras cidades. Você vai ter várias cidades vizinhas, como Altos, Demerval Lobão, Timon, no estado do Maranhão, Campo Maior, José de Freitas, União, que são cidades que têm uma relação direta de interdependência com Teresina, tá bem? E aí, isso termina tendo uma relação direta com o processo de metropolização. Então, é marcado por um processo de formação de grandes cidades. Nesse cenário, essas cidades recebem o nome de metrópoles. E aí, são centros de comando da economia e da política, das atividades culturais e de pesquisas dentro de um dado espaço. Se a gente observar, a política do nosso estado é comandada a partir daqui de Teresina. A economia, da mesma forma. O contexto cultural, os centros de pesquisa de maior destaque, todos estão aqui em Teresina. Então, Teresina ainda não é classificada como uma metrópole, mas é para que vocês façam uma assimilação do que seria isso dentro de um contexto mais geral. Porque metrópole, de fato, tem mais de 1 milhão de habitantes, termina tendo um centro de polarização que vai além do território estadual, ou seja, atinge vários outros estados na sua polarização. Então, dessa forma, o principal elo com o exterior, em razão de sua força econômica e de sua infraestrutura diversificada. Vamos lembrar quem é que tem esse contexto aí de elo, de ligação com os outros países no Brasil em maior destaque? É a cidade de São Paulo, seguida da cidade do Rio de Janeiro. E aí, é marcado pela formação de cidades enormes. Essa é uma característica do processo de urbanização de praticamente todos os países subdesenvolvidos, onde a atividade econômica acaba se concentrando em espaços restritos. E aí entra de novo esse crescimento de cidades enormes, o cenário de macrocefalia urbana que eu havia falado anteriormente para vocês. E aí, entre as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro e seus arredores, temos a área mais densamente urbanizada do Brasil. Nós temos aí as duas metrópoles de maior destaque, que terminam compondo um cenário já caracterizado como uma megalópole, que seria uma junção de várias metrópoles. Nesse cenário, vivem aproximadamente 25% da população brasileira e estão concentrados cerca de 60% da produção industrial de todo o país. Ou seja, o eixo entre duas cidades concentra grande massa populacional e ainda é o centro de comando econômico de todo o país. Então, aqui a gente tem o eixo Rio-São Paulo como grande destaque. Nós poderíamos dizer que esse aqui é o coração econômico do Brasil, certo? E aí nós temos o destaque para as nossas duas maiores metrópoles, São Paulo e o Rio de Janeiro. Desse modo, a gente conclui agora todo esse contexto de urbanização, mas para finalizar a nossa aula é interessante que a gente revise. E como é que a gente revisa? Por meio da resolução de questões. Para a aula de hoje, eu destaquei uma questão relacionada a toda essa temática que nós discutimos e observe o que ela pede de nós. Observe as imagens a seguir de um bairro da periferia do Rio de Janeiro. A imagem que eu trago aqui é essa. Isso aí eu tenho certeza que vocês estão dizendo em casa. É uma favela. Favela, ela tem vários nomes. Pode ser chamada de vila, mucambo, comunidade, como são conhecidas em São Paulo. Mas, na realidade, o nome correto para isso aqui são moradias subnormais. Observa que é uma área de encosta, sujeita a risco. Não há uma organização de todo esse espaço. Então, há toda uma problemática envolvida aqui. A gente sabe que até por essa ausência de certos serviços, a exemplo da ausência ou da dificuldade de entrada de serviços de segurança, esses espaços eles terminam até sofrendo o comando de poderes paralelos, o tráfico, em alguns casos cenários de milícia. Então, é um ambiente bastante problemático.
mas que tem que ser resolvida essa problemática. Então, vamos ver o que a questão está nos pedindo sobre toda essa temática da imagem. Então, com base na imagem e nos conhecimentos sobre o processo de urbanização no Brasil, pode-se concluir que, primeiro, os bairros periféricos localizam-se geralmente em terrenos muito valorizados. Não, lembra que terrenos muito valorizados é onde se localizam os bairros mais nobres, com a população mais rica das cidades. Os bairros periféricos, eles são marcados pela população mais pobre, desprovida de infraestrutura, e aí não são terrenos valorizados, são aqueles terrenos resultados de processo de ocupação irregular, áreas de risco sujeitas a enchentes, deslizamento de terra. Então, letra A está errado. Letra B. As migrações do campo para as cidades são as principais causas de formação de favelas. Na realidade, não é a principal causa. Tem uma relação, mas não é a principal causa, porque você tem a questão do planejamento urbano não conseguir acompanhar essa demanda de crescimento populacional. E também o fato de grande parte da mão de obra que vem do campo não ser qualificada. Então, o problema não é só a migração. Se essa mão de obra viesse qualificada e o planejamento urbano conseguisse atendê-la, nós não teríamos esse problema de favelização. A letra C. As grandes cidades apresentam problemas urbanos semelhantes, como a expansão periférica desordenada, o desenvolvimento das moradias subnormais. Eu falei para vocês agora há pouco que Teresina tem, São Paulo tem, Fortaleza, São Luís, cidades grandes, médias e até algumas cidades pequenas já passam a apresentar esse problema. Então, letra C tem tudo para ser nossa alternativa correta. Vamos ver o erro da letra D. As áreas periféricas são parecidas, porém, somente nas cidades do Nordeste é possível relacionar pobreza com periferia. Essa é uma informação errada. As maiores favelas do país se localizam principalmente no Sudeste. Você tem as maiores concentrações de favela em cidades como Rio de Janeiro, São Paulo. E a pobreza está marcante em todas elas, então não é uma situação característica só do Nordeste brasileiro. Dessa forma, vamos só confirmar aqui os erros de cada uma. Primeiro, na letra A, a questão dos terrenos valorizados, geralmente são terrenos desvalorizados. Na letra B, ele fala que a migração do campo para a cidade é a principal causa de formação de favelas, não é, existe um conjunto de outros problemas relacionados. Nossa alternativa correta, a letra C. As grandes cidades brasileiras apresentam problemas urbanos semelhantes, como a expansão periférica desordenada, ou seja, a favela é um problema comum das nossas grandes cidades. E na letra D, o erro é que ele fala que só podemos relacionar pobreza e favela, periferia, às cidades do Nordeste. Então, pessoal, dessa forma, a gente vai concluindo aqui a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado de toda essa temática, entendido bem o conteúdo. A gente se encontra depois nas nossas próximas aulas. Um grande abraço a todos, especialmente para os alunos da Escola Municipal Professor Ofélio Leitão. Um abraço a todos e a gente se encontra nas aulas que possam vir a seguir, tá bem? Tchau a todos.